Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e meus amigos, vamos entrar aqui talvez em um tópico polêmico, talvez não, uma coisa cultural, uma coisa histórica envolvendo quadrinhos super-herói e envolvendo o próprio Batman, que é o fato do seu uniforme, mas não especificamente o uniforme por completo, e sim um item único dentro do seu uniforme, que é o calção ou a cueca por cima das calças. Um item que ele usa desde o começo da sua criação, desde lá de 1939, ele ficou um bom tempo da sua vida dentro dos quadrinhos usando as cuecas por cima das calças. Em alguns momentos ele deixou de usar, outros momentos ele voltou, até hoje em dia ele usa, na verdade, né? E a gente pode destacar aqui quais foram os momentos que ele deixou de usar as cuecas por cima da calça e ao mesmo tempo destacar da onde vem esta ideia, por que os super-heróis, em sua maioria lá nos anos 40, 50 e assim por diante, usavam então este item, né? Tinham esse detalhe dentro do seu uniforme. Vamos então fazer um vídeo de bate-história aqui para conversar sobre esse detalhe muito importante, depois saber a opinião de vocês de qual forma vocês preferem o uniforme do Batman, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus, e se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Conforme destaquei, meus amigos, o Batman usa cueca por cima das calças desde lá de 1939, desde a sua primeira aparição em Detective Comics número 27, muito por causa da influência de outro personagem, que é o Superman. O Batman somente foi criado por causa do sucesso do Superman em 1938, criação de Art Siegel e Joe Shuster. Action Comics número 1 foi o grande catalisador, o grande propulsor então aí dos quadrinhos super-heróis na época, né, fazendo muito sucesso a partir então dos anos 40. Mas o Superman, por mais que ele tenha sido colocado ali como aquele personagem que trouxe essa moda das cuecas ou da cueca por cima das calças, não foi o primeiro personagem a usar este item dentro da sua indumentária, dentro do seu uniforme. Na verdade, isso já vinha um pouco antes, por exemplo, com o Flash Gordon dentro dos romances pulp. Ele tinha dentro da sua vestimenta ali algo que caracterizava então esta cueca por cima das calças. E basicamente tudo isso era inspiração na época daqueles homens itinerantes, homens de circos itinerantes, né? Que eram aqueles fortões que levantavam grandes pesos, artistas de circo, trapezistas e assim por diante. Porque isso na verdade meio que demonstrava a questão da masculinidade, da ultravirilidade, do homem forte, homem másculo e assim por diante, trazendo então algo diferente do, digamos, homem comum. Informação essa que geralmente é atribuída às palavras do Júlio Schwartz, que foi o grande editor da Era de Prata da DC Comics lá nos anos 60, 50, 60, né? Ele geralmente destaca realmente essa questão do uniforme do super-herói ter então a cueca por cima das calças por causa então desses personagens, dessas pessoas então do circo, né? Informação essa que você também consegue encontrar no livro Super Deus do Grant Morrison, né? Um livro que é bem legal, que fala não só sobre a vida do Grant Morrison, mas fala toda a criação dos super-heróis, passa por várias etapas dos quadrinhos deste meio, né? Inclusive a informação que ele coloca é a seguinte no livro: tendo crescido com o Superman, aceitei suas roupas de trabalho como parte do pacote. Era comum entre as raças avançadas da ilustração pulp vestirem capas, colãs e roupas de baixo aparentes, como se a maior das consequências naturais dos milênios de paz, progresso e governos mundiais unificados fosse as botas masculinas até o joelho entrarem na moda. Para mim, o verdadeiro entendimento do visual distinto do Superman só veio muito tempo depois, quando descobri fotos dos fortões de circo dos anos 1930. Lá entre as cordas das tendas e as carroças pintadas das feiras de variedades estava a conhecida e levemente perturbadora combinação de cueca e cinto, vestida por homens com bigodes de guidão, erguendo halteres com as mãos grossas e fazendo cara de touro para a câmera. Finalmente fazia sentido. A solução para a maior charada de todos os tempos sempre esteve ali, no tedioso passado, no qual ninguém se dera o trabalho de procurar. Cueca sobre as calças era o significado de força e resistência ultramasculina em 1938. As capas, as botas de showman, o cinto e o colã de lycra vinham todos dos uniformes de circo e ajudavam a enfatizar o aspecto performático, quase show de horrores das aventuras de Superman, o que faz total sentido. Há também uma explicação um pouco mais técnica sobre a questão das cores também, que eram impressas nos quadrinhos dos super-heróis dos anos 30, dos anos 40. Os quadrinhos dos super-heróis eram lançados nos mais baratos formatos, né? Não era algo a se investir um grande dinheiro. E por causa disso, só existiam 4 cores de impressão naquele momento. A impressão nessas cores amarelo, azul, vermelho e preto não conseguia fazer a distinção total do corpo do personagem. Às vezes você não conseguia realmente colocar
cores diferentes ali e dá uma espécie de protuberância, dá uma espécie de diferença em todo o uniforme do personagem. Por isso que quando você colocava uma cor diferente dentro ali da parte da cueca, digamos assim, né, na virilha do personagem, você conseguia destacar um pouco mais uma diferença dentro ali do uniforme. Também dando esse aspecto da virilidade, da força do homem assim por diante, né. Então você tem essas duas explicações que se combinam e que fazem todo sentido envolvendo aqui então esses personagens. Como nós tivemos então o Superman sendo a pedra de Roseta, né, o status quo envolvendo os super-heróis, todos seguiram mais ou menos o mesmo caminho. Como o Batman veio em seguida, ele seguiu também o exemplo do Superman. E o Batman ele ficou muito tempo usando a cueca por cima das calças. Em suas primeiras adaptações também para séries e assim por diante, ele também usava esse item. Nas séries de 43 e 49 ele usava as cuecas por cima da calça. Na série de 66 ele também usava, que era uma cueca bem grande até que o Adam West usava lá. Orange juice, sir. Batman special. Em suas adaptações de desenhos animados e assim por diante, inclusive a série clássica dos anos 90, o Batman também tinha este item. Isso era muito comum por personagem. Mas no final dos anos 80 e começo dos anos 90, nós teríamos uma grande diferença na vida do Batman, um acontecimento que mudaria um pouquinho, inclusive, o uniforme do Morcego. Isso aconteceu por causa da segunda Batmania no mundo, que foi com o filme do Batman de 89, do Tim Burton, onde o uniforme do Batman não tinha as cuecas por cima da calça, e sim um uniforme todo de borracha, todo preto, só com os cintos amarelo e a elipse ali dando um destaque no uniforme. Tanto no Batman 89 quanto no Batman Retorno nós tivemos essa característica no uniforme do personagem. Inclusive, para mim, o Batman Retorno tem um dos uniformes mais bonitos, não necessariamente funcional, mas ele tem uns uniformes mais bonitos. E isso acabou também sendo traduzido para os quadrinhos na época, né? Depois que nós tivemos a queda do morcego e toda a jornada do Batman se quebrando e voltando depois a ser o morcego, ele também mudou o seu uniforme. A partir de 1995, muito a partir do desenho do Kelly Jones, da fase do Ogmont Kelly Jones, nós vimos o Batman então incorporar esse uniforme sem a sua cueca, né, por cima da calça. Inclusive era todo um uniforme preto com a elipse amarela ali dando um destaque diferente pro personagem. Um tom tanto quanto mais sombrio para a figura do Batman, pois ele queria mudar um pouquinho a maneira de atuar dentro de Gotham City. E foi um uniforme que ficou por muito tempo ali, o Batman usou por um bom tempo, inclusive muito na fase ali do editor Daniel O'Neil, quando ele resolveu mudar as coisas a partir do fim da Terra de Ninguém. Os editores e escritores na época, lá dos anos 2000, quiseram fazer com que o Batman voltasse um pouco às suas raízes e usasse um uniforme parecido um pouco mais com o Batman 1. Ele desfez do símbolo com a elipse e acabou trazendo o símbolo normal do morcego e as cuecas por cima da calça, bem como o uniforme cinza. E ele ficou usando por um bom tempo esse uniforme. Nós tivemos um pouco de redesign quando o Jim Lee apareceu nos quadrinhos do Batman, na saga Silêncio, deu uma leve upada no uniforme do Batman, por assim dizer, e ele ficou por um bom tempo também usando esse uniforme. Foi um uniforme usado pelo Dick Grayson também na fase lá do Grant Morrison. Um pouco antes dos Novos 52, o Batman usava também um uniforme ali que não tinha a cueca por cima das calças, como por exemplo quando ele voltou do mundo dos mortos e fundou a Corporação Batman. Ele tinha um uniforme com elipse amarela e sem a cueca por cima das calças, usando um uniforme todo cinza. Mas foi com os Novos 52, essa grande reformulação do universo DC, que todo editorial resolveu então tirar todas as cuecas dos personagens da DC Comics. Então tanto Superman, Batman, qualquer outro personagem então tinha aposentado este item no seu uniforme. Você não tinha mais a questão da impressão que precisava ser em 4 cores, você não tinha mais esse espírito dos anos 30 lá com os homens de circo itinerante, então você podia um pouco aposentar isso. Então a partir do Novos 52 nós vimos um novo uniforme aparecer para o Batman, um redesign feito pelo próprio Jim Lee aí, né, que ele fez o redesign de toda a Liga da Justiça. Então nosso Batman, nosso Superman aí não tinha mais este item. Inclusive o próprio Batman, dentro das suas adaptações para cinema, a partir do Batman do Burton, nunca se adotou este item, né? Nunca se adotou este uniforme para os filmes e séries, basicamente, principalmente para os filmes, na verdade, né? O Batman, mesmo do Joel Schumacher, não usava esse item. O Batman do Christopher Nolan nunca usou. O Batman do Zack Snyder também não usa isso. O Batman que a gente tá vendo aqui agora do Matt Reeves parece que não usa também este item. Entretanto, eu cheguei a ver uma figura de ação ali, na verdade uma estátua que
que parecia que ele tinha uma sunga. Eu achei que ele tinha não algo que diferenciasse na cor, mas que parecia que tinha um estilo nesse aspecto. Mas a sunga dentro da adaptação nunca foi algo bem quisto pro Batman, né? Sempre tentou se evitar isso. Era mais restrito às animações, né? Uma coisa um pouco mais cartunesca. Por mais que em alguns casos a gente via que o Batman não usava a sunga, né? Como por exemplo a gente viu em Beware the Batman, que ele tem um uniforme todo preto, ou mesmo na Liga da Justiça Action, ou Justice League Action, onde o Batman também não tinha a sunga por cima das calças. Dos 952 até o Renascimento, o Batman sofreu um redesign no seu uniforme, mas mesmo assim ele se manteve fora então desta antiga moda aí da sunga ou da cueca por cima das calças e manteve o uniforme todo cinza ali, uma elipse diferente, na verdade uma marca do morcego diferente, com um contorno amarelo, mas mesmo assim o uniforme todo cinza. Mas foi no próprio Renascimento que o Batman voltou então a usar a cueca por cima das calças, depois que nós tivemos todo o problema envolvendo o casamento do Batman com a Mulher Gato, o fato do Batman ter sido abandonado no altar, toda a briga com a Mulher Gato, ele se sentiu traído, ele se sentiu amargurado em relação a isso, ele resolveu trocar o seu uniforme porque ele não queria lembrar do seu passado, do relacionamento que ele teve com a Mulher Gato. Ele voltou então as suas características básicas e também trouxe um uniforme do passado, que é o uniforme do Batman 1, que tinha então a sua sunga por cima das calças. E é uma coisa que foi adotada até hoje em dia. Até hoje em dia o Batman usa então esse item. Tanto o Superman como o Batman voltaram a usar esse detalhe dentro do uniforme, né? O Superman acabou voltando com o Action Comics número 1000, quando o Brian Michael Bendis começou a escrever o Superman, e o Batman já na fase de Tom King já usava então este item. E a verdade hoje em dia é que você vê os desenhistas, escritores irem pelos dois caminhos, né? Às vezes assumindo então a sunga por cima das calças, ou não também, né? Se você vê, por exemplo, realidades alternativas do Batman como Terra 1, ou mesmo como a gente viu lá em Relógio do Juízo Final, você vê o Gary Frank colocando o Batman sem então esse item, né? Já você vê, por exemplo, os desenhistas como o Lee Bermejo, que faz um uniforme às vezes que é bem realista, entre aspas, você consegue observar que ele coloca um pouquinho desse item também. A cueca ou a sunga acaba funcionando muito mais, talvez para o Superman, talvez para outro personagem que tem esse lado muito mais super-herói do que necessariamente o Batman, que às vezes tem esse lado super-herói, às vezes é um vigilante, às vezes é um personagem mais noir e coisas do tipo, né? Então por isso que a gente consegue aceitar um pouco mais o Batman sem esse item, né? Tem pessoas que abominam a cueca por cima das calças por causa de um pensamento mais infantilizado, né? Acham que é muito infantil isso. Eu não vejo dessa maneira. Eu até aceito muito bem esse uniforme com a cueca por cima das calças, porque é um item histórico na carreira do personagem. É um item que faz todo sentido se a gente pensar nos anos 30 e 40. E grandes retratações do Batman nesse lado um pouco mais adulto, por assim dizer, também tinha esse item no uniforme e isso não ridicularizou a história ou o personagem. Se você pegar Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, ele tem a cueca por cima das calças e a gente não vê nenhum problema nesse sentido. Inclusive até o Zack Snyder chegou a comentar que ele gostaria de fazer uma adaptação do Cavaleiro das Trevas para filme e ele destacou que sim, ele colocaria o uniforme do Batman com a cueca por cima das calças dentro dessa adaptação, sem problema nenhum. Então, meus amigos, sem sombra de dúvida, é um item que sempre vai estar na vida do Batman. Pode ser que em alguns momentos não, pode ser que em alguns momentos sim, pode ser que uma adaptação ele não tenha, pode ser que em outra adaptação ele tenha, mas é uma coisa que é bem característica, é uma coisa que faz parte da indumentária do Morcego, porque ele também é um super-herói. E os super-heróis usam cuecas por cima da calça. Gosto dos dois estilos, eu não tenho problema com nenhum, mas aí vai do gosto do freguês. Mas contada essa historiazinha, meus amigos, quero saber a opinião de vocês. Qual é a melhor maneira do Batman, então, se fantasiar, se montar aí, né? É usando a cueca por cima das calças ou não? É não usando, porque isso é uma coisa muito vergonhosa pro personagem. Você acha que é um problema ele usar isso ou não é um problema? Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como aproveita, deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado, meus amigos. Ou deixa aí um emoji de uma cueca, de uma roupa aí que simbolize a roupa de baixo, né, basicamente, né. E aproveite e compartilhe com os seus amigos esse vídeo aí, né, com seus amigos e amigas aí esse vídeo, pra galera dar uma olhadinha, né, saber um pouco dessa história e saber também as fases que o Batman usou este item no seu uniforme. Aproveita também, curta, se inscreva no canal se você é um novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.